Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Quando oramos, falamos com Deus. Quando recebemos a palavra da Bíblia, ou mesmo lemos a Bíblia, ouvimos ou lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus. Deus nos fala. Eu vou transmitir agora a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, veiculada nas igrejas no mundo inteiro. Liturgia de 15 de março de 2022, terça-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Iluminai meus olhos, Senhor, guardai-me do sono da morte, que meu inimigo não possa dizer, triunfei sobre ele. Salmo 12, versículos do 4 ao 5, oração do dia. Rezemos. Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção e com a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio. Livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos do 16 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do vosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas, se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 50. Versículos do 8º ao 9, 16bc ao 17, 21, 23, refrão 23b. A todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Repitamos, a todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazei minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade.
A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23. Versículos do 1 ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ezequiel 18, versículo 31. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica novaalianca.com.br. E-mail santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada do Santini tem o título Aquele que vos serve, Mateus 23, versículos do 1 ao 12. Quando Jesus fez contato com os círculos religiosos da Palestina no seu tempo, percebeu muito bem as relações entre o povo e as lideranças judaicas. Do lado do povo, submissão e opressão. Do lado de fariseus e escribas, vaidade e descaso. Tais lideranças estavam longe do modelo do bom pastor, que o próprio Jesus iria escrever, conforme João 10. João capítulo 10. Será que ele veria algo diferente em nossos dias? Comentando esta mesma passagem do Evangelho, o teólogo Urs von Balthasar entende que ela tem a oferecer uma relação direta com a posição do clero no meio do povo. Ele escreve: de início o Evangelho denuncia o exemplo falso e pernicioso dos escribas e fariseus, que sem dúvida ensinam a lei de Deus, mas não a observam. Sobrecarregam as pessoas com pesados fardos que eles mesmos não carregam. Por toda parte sabem garantir para si mesmos os primeiros lugares e os sinais de honra. A seguir, von Balthasar se volta para a igreja. Ao contrário, a igreja de Cristo é um povo de irmãos.
povo de irmãos, uma comunhão em Deus, o único Pai e Senhor no Cristo, o único Mestre. E quando Jesus fundamenta sua igreja sobre Pedro e os outros apóstolos e transmite a eles os plenos poderes que o mundo inteiro não tem, assim como Jesus inculca sem cessar e o demonstra por seu próprio exemplo, para estarem a serviço dos irmãos. Temos aqui um modelo de igreja servidora, serviçal, ou, em uma expressão mais refinada, uma igreja ministerial. Pena que a palavra ministro tenha perdido entre nós o sentido etimológico de garçom, servidor, e se tenha fixado no conceito de mandatário, autoridade. Então, o sentido etimológico de ministro é garçom e servidor. Prossegue o teólogo Baltazar. O ministério de Jesus fundou, o ministério que Jesus fundou é, segundo sua essência mais íntima, o ministério de serviço, serviço da mesa. Sem dúvida, podemos dizer que atualmente o clero está mais consciente disso do que outrora e que as acusações contra ele de querer reinar em virtude do ministério provêm com muita frequência de certo democratismo não cristão. Sem dúvida, porém, ainda existe hoje muita gente que, levada pelo desejo de dominação que Jesus reprova nos fariseus, se introduz à força no ministério sacerdotal como se este lhe conferisse uma posição elevada, o que não corresponde ao evangelho nem à consciência atual da maioria do clero. O povo de Deus sabe reconhecer perfeitamente o ministro que está a seu serviço. Olha só, o povo de Deus sabe reconhecer perfeitamente o ministro que está a seu serviço. Mas não é preciso ser ministro ordenado da igreja, não, para imitar o servidor Jesus. Precisa ser ministro ordenado, não. Todos podem estar a serviço. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Fazei-nos servos uns dos outros por amor. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos agora ao santo do dia. Eu quero dizer que eu captei estas informações no site da TV Século XXI, Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Da minha parte, no entanto, vocês podem utilizar gratuitamente à vontade as imagens, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos ao santo do dia então. Temos dois santos. Aliás, são dois santos, um santo e uma santa. Dia 15 de março de 2022. Primeiro santo, São Longinos, ou Longuinho. Já ouviram falar de São Longuinho quando se perde uma coisa? Conhecido como santo que ajuda a encontrar objetos perdidos, São Longuinho, na verdade, foi o primeiro a reconhecer Cristo como Filho de Deus, segundo apóstolos. Ele é conhecido também como soldado que perfurou Jesus com uma lança. Seu nome, inclusive, significa uma lança. Longinos, uma lança. Popularmente ele é conhecido como São Longuinho. Longuinho usou uma lança para perfurar Jesus na cruz. O sangue que saiu desse furo respingou nos olhos dele. Nesse momento o santo se converteu. Saiu do exército, se tornou monge e percorreu a Cesareia e a Capadócia, levando a palavra de Cristo. Olha que conversão sensacional. Um homem que
ajudou a matar Cristo, se converteu. Mais tarde realizava milagres devido à graça do Espírito Santo. Olha aí, intercedia e o milagre acontecia. Antes disso, Longuinho era secretário do governador de Cesareia, que não gostou da conversão dele e o denunciou a Pôncio Pilatos em Jerusalém. O santo foi acusado de desertor e condenado à morte, caso não renegasse a fé. Mas Longuinho foi fiel a Cristo. Foi torturado, tiraram seus dentes, cortaram sua língua e depois o decapitaram. Ao longo do tempo, os artistas o representaram em suas obras da crucificação de Cristo. Bem, São Longuinho, rogai por nós. Agora vamos a outro santo, que aqui de onde eu falo, Colatina, é uma santa muito conhecida. Então, o segundo santo do dia é uma santa, na verdade, Santa Luísa de Marilac. Existe uma creche aqui em Colatina com esse nome. Santa Luísa de Marilac. Nasceu no ano 1591, era filha de uma família nobre. Órfã de mãe muito cedo, seu pai lhe proporcionou uma formação extraordinária em todos os ramos do saber. Era também sumamente piedosa e exemplar. Aos 15 anos, quis entrar em um convento de capuchinhas, mas a dissuadiram por sua delicada saúde. Morreu então seu pai e as instâncias de seus parentes, a insistências, melhor dizendo, de seus parentes, casou-se com o senhor Legras. Lê-se no processo de beatificação. Foi um exemplo de esposa cristã. Com sua bondade e doçura, conseguiu abrandar o seu marido, que era de caráter pouco maleável, dando exemplo de um matrimônio ideal em tudo o que era comum até na oração. Tiveram um filho, a quem Luísa de Marilac tinha um amor sem limites. Esta experiência maternal lhe serviria muito para a futura fundação. Ficou viúva aos 34 anos. O senhor Legras morreu santamente em seus braços. Desde então decidiu entregar-se totalmente a Deus e às boas obras. Olha, a viúva então entregou-se a Deus, não quis mais casar-se. França. A história da França, né? A França estava enredada em guerras de religião no século XVI. Mas no século XVII surgiu com força uma pleiade de santos que realizam uma grande tarefa. Francisco de Sales, Joana Francisca, Vicente de Paulo, Luísa de Marilac. Luísa se dirigia com Francisco de Sales, que encaminhou a Vicente de Paula, ou de Paulo, Vicente de Paulo. Vicente tinha começado já suas ingentes obras de misericórdia, como as caridades, associações ao serviço dos pobres. Luísa pôs neles um toque maternal e feminino, todo seu coração. Percorria povoados, reanimava as confrarias, visitava doentes e tudo ficava renovado. Faziam falta os seus braços para atender a tantas necessidades. A miséria imperava em certas regiões onde, segundo as informações, os aldeões se viam obrigados a pastar a erva com os animais. Olha só, os aldeões se viam obrigados a pastar a erva com os animais, isso na França, por causa de guerras. Vicente e Luísa não descansaram, ampliaram seu raio de ação. Outras muitas jovens se uniam a Luísa para atender a tantos necessitados. Depois de um tempo de noviciado, Luísa e suas companheiras pronunciaram os votos na festa da Anunciação em 1634, data em que logo renovaram seus votos em todo o mundo as filhas da caridade de São Vicente de Paulo. A partir de então,
A bola de neve se converteu em esmagadora avalanche e multiplicaram-se as obras em favor de seus senhores pobres, como gostam de chamá-los. Visita a hospitais, acolhida de crianças abandonadas, atenção às regiões de guerra. Estendem-se a Flandres, Polônia e logo a todo mundo, albergues para os pobres, estabelecimentos para loucos e doentes mentais. Não há doença sem remédio para Luísa de Marillac e suas companheiras. A princípio, em 1900, retificando, nos princípios de 1665, ficava canonicamente erigida a Congregação das Filhas da Caridade. São Vicente leu as regras e lhes disse: de hoje em diante levareis o nome de Filhas da Caridade. Conservai este título, que é o mais famoso que podeis ter. Contrariamente ao que ocorreu com outras comunidades, também nascidas para atender aos pobres, as Filhas da Caridade permaneceram fiéis a seu carisma. A atividade desenvolvida por Santa Luísa de Marillac era sobre-humana, apesar de sua fraca constituição. Caiu esgotada no sulco do trabalho em 15 de março de 1660. Vicente de Paulo, também doente, não pôde acompanhá-la à hora da morte. Enviou-lhe um recado. Abre aspas. Vai adiante, logo voltarei a ver você no céu. Fecha aspas. Vicente, carregado de boas obras, não tardaria em acompanhá-la. Os veneráveis restos de Santa Luísa de Marillac repousam em Paris, na casa mãe da congregação, na mesma capela das aparições da Virgem da Medalha Milagrosa, a Santa Catarina de Labouré. Sua festa é celebrada em 15 de março. Santa Luísa de Marillac, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você suplica, se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas, como diz o professor Felipe Aquino: sim, não e espere. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar, não sabemos quando, hein? A qualquer momento pode ser a volta de Jesus para juízo final, o fim da história. Jesus será o juiz pleno de toda a humanidade. É um evento que não sabemos explicar como será. Algo inenarrável, inefável. Não tem palavras humanas para dizer. Já pensou Jesus chegando com seus anjos e julgando toda a humanidade, vivos e mortos? Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. Algo que não sabemos compreender nessa dimensão terrestre, provisória, passageira em que estamos. Nós não somos daqui, não. Somos do céu. Então, Maranatá ou Maranata. Vem, Senhor, um dia ele vai voltar. E o apóstolo São Paulo já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós viveremos como anjos. Algo esplendoroso, maravilhoso. São palavras que a gente encontra agora, mas é muito mais do que isso. Já pensou viver para sempre como anjo? Jesus, quando ressuscitou, ele atravessava paredes, ele estava num lugar, depois estava em outro, subiu aos céus. Veja, ele podia comer ou não comer, podia beber ou não beber. Já pensou? Seremos como anjos, espíritos
corpos glorificados, para termos este gozo eterno, esta felicidade em plenitude, o paraíso, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Shalom, a paz.